Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre HGCR, fundo de CRI do Pátria, antiga CSHG, mais um mês aí acompanhando este fundo que para mim é um dos melhores fundos de papel que a gente tem no mercado. E que bom que ele está na lista dos relatórios que foram publicados na primeira quinzena dos fundos Pátria e esperamos que todos entrem nessa linha de produção. Beleza? Então, bora pro relatório de junho. Não deixe de curtir esse vídeo, vai me ajudar bastante. Então, bora pro relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de junho do HGCR. Fundo aí, parte de mercado, vou passar aqui. Fundo negociando com pequeno deságio, fechou aí junho com a 94,65, patrimonial 97,65. Vamos dar uma olhadinha aqui. HGCR 11, 93,60. Ele chegou a negociar quase R$ 86, aí teve uma valorização aí, mas continuou com pequeno deságio e o HGCR, e aqui eu já estou antecipando algumas coisas aqui, que vocês já vão ver daqui a pouco. Mas ainda negociando com pequeno deságio, aí cabe a você decidir se esse deságio vale a pena o investimento ou não. Se você quiser saber se isso é suficiente para eu recomendar a compra de HGCR, seja membro da comunidade, link aqui na descrição, você vai ver os preços, margem de segurança, além de muito conteúdo exclusivo, mentoria e um grupo, uma comunidade fantástica, um grupo do WhatsApp, onde eu mostro meus aportes, mostro o que eu estou comprando e ajudo, né, tiro dúvidas mais diretamente. Então, se você tiver interesse, seja membro, tá aqui, custa menos que uma pizza por mês. E eu tenho certeza que em 2, 3 meses, com as recomendações, você vai pagar a assinatura de 2 anos. Então vamos lá. Fundo pagou 1,05, reserva acumulada de 72, algo que ele já vem mantendo e provavelmente vai manter. A alocação dele hoje, 94% do PL em CRI, operação estruturada, que na verdade é fundo imobiliário, mas aqui ele coloca como CRI, e fundo imobiliário de liquidez, 7%. Carteira aí marcada a IPCA mais 10,2. Bom, falando aqui, primeira parte, essa questão do avanço dos relatórios gerenciais, e aí eu sempre insisto e volto a falar para vocês o peso que vocês têm nesses movimentos, de forçar, de cobrar a gestão de publicar relatório num prazo adequado, e aí eles se comprometeram a publicar aí, foram 9 dos 20 relatórios publicados na primeira quinzena, incluindo HGCR, HGLG também, inclusive eu já gravei HGLG, mas manda e-mail para o RI do Pátria aí, falando que vão melhorar a questão do DR e da DRE também, algo que a gente pediu bastante. E sobre o fundo aí, ele gerou resultado de 1,04, o semestre fechou com um estoque aí de 72 centavos não distribuídos. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é somente de reserva, aqui tem inflação acruada no meio também. Não, na verdade é 72, é 1,54 de inflação acruada. Então tem bastante resultado para o fundo, o que dá 2,26, eu me equivoquei, que é 2,26 de resultado para o fundo distribuir. Diminui um pouquinho, mas até porque isso é normal, mas é muito resultado. E lembrando, pessoal, que os 72 centavos é algo que ele pode usar indiscriminadamente para poder manter dividendo. Já o que tem de inflação acruada, ele não consegue distribuir porque isso não virou caixa ainda. Ele só consegue distribuir na hora que isso virar caixa. E quando que vira caixa? Ou quando o fundo vende o ativo, ou quando tem algum evento de amortização. E aí a parte amortizada, a inflação que estava acruada, ela é destravada, entrando para distribuição do fundo. Deixa eu ver aqui, o fundo distribuiu um 0,5, super tranquilo. Se a gente for ver, ele pegou um centavinho de reserva aqui para poder distribuir. Fechamento 94% alocado em CRI, a gente já falou, né? 6,9 em fundo imobiliário e 0,9 em caixa. E tem um pouquinho de compromissada que já foi muito maior e o fundo usou aquelas amortizações do SPVJ para reduzir as compromissadas. Bom, continuando aqui, movimentações da carteira, fizemos uma alocação tática no CRI Guatemi, CDI mais 1,5 e vendemos ainda no mês um CDI 1,05, gerando cerca de 31 mil, resultado para o fundo, menos do que um centavo por cota. Falando das compromissadas aí, compromissada o fundo 1,8 do patrimônio, eles poderiam colocar o custo da compromissada, qual é a taxa,
para a gente poder saber aqui. Eu não lembro se eles colocaram. A gente chegando lá, a gente vai ver se eles colocaram. E nenhuma novidade na watchlist, algo que possivelmente possa entrar numa watchlist, como vocês já viram, um spoiler que eu dei aqui na internet, no navegador, um possível entrada de watchlist aí nos próximos meses. Que é a performance do fundo. A parte do fundo gerou um 0,4, pagou um 0,5, super tranquilo, reduziu um centavinho da reserva, saiu de 73 para 72. A carteira de ativos. Vejam, pessoal, que aqui estamos com algo pintado aqui. Fundo imobiliário e unidades 3 da Helbor, 2,15% do patrimônio. Beleza, Eric, mas por que você está falando isso, Eric? Por causa disso daqui. Deixa eu pegar aqui. Saiu essa notícia, eu não sei se esse vídeo está saindo antes ou depois do VGHF, mas é basicamente a mesma história. Foi publicado, saiu essa notícia aqui, que um acionista apontou irregularidades na Helbor. E essas irregularidades são de 2013 a 2024, a gente está falando de 11 anos, que apontam, pessoal, 1,8 bilhão de valor superestimado em ao menos 8 ocorrências que incluem principalmente problemas de avaliação de ativos da incorporadora, no reconhecimento de CEPACs, na capitalização de juros e na forma de consolidação de joint ventures da companhia. E aí, claro que a Helbor já se pronunciou, falando que isso não tem problema, né, que eles confiam na correção e fidedignidade de suas informações financeiras, e na verdade eles falam que independente do registrado na CVM, mas de toda maneira a CVM ainda não se manifestou a respeito disso. Então a gente só está operando com notícia que eles trazem a questão das lojas americanas, que foi parecido com esse tipo de situação. E aí, pessoal, é o seguinte, existem uma notícia e é algo que vai precisar ser investigado, e aí é claro, a Helbor com 1,8 bilhão, e a gente vê aqui que isso equivale, eles até colocaram aqui, quer ver, ó? O valor adicionado representa quase 70% do patrimônio líquido consolidado da empresa, ou seja, é muita coisa. E isso pode trazer problemas para. Aí você fala, mas Eric, o que isso tem a ver com o fundo imobiliário? Tem a ver com o fundo imobiliário que eles são credores da Helbor. E aí a gente está falando de VGHF, VGIR, o HGCR, mas desses fundos eu vejo o HGCR com o menor risco. Por quê? No caso do VGHF, do VGIR, o VGHF tem 10% do PL em CRIs da Helbor, ou seja, ele é devedor direto da Helbor, credor direto da Helbor. E o VGIR é pior ainda, é mais de 20% do PL, então ele é credor direto da Helbor. Já no caso, o VGHF, ele tem cotas de um fundo imobiliário que esse fundo imobiliário ele funciona mais ou menos como se fosse um CRI, ele financia empreendimentos da própria Helbor. E o que ele faz? Ele empresta dinheiro para a Helbor e pega apartamentos, ele tem apartamentos da Helbor dentro do fundo imobiliário. Ou seja, o HGCR ele não é credor diretamente da Helbor. Por isso que eu falo, talvez não tenha tanto problema se vir a acontecer algum problema com a Helbor, os imóveis estão dentro desse fundo imobiliário. Então eu não vejo tanto problema, mas é algo que a gente tem que monitorar e vamos ver se eles colocam isso na watchlist, né, do HGCR, embora eu também não veja nem sentido ainda para isso. Se fosse CRI diretamente, talvez faria mais sentido colocar na watchlist, no caso desse ponto eu não vejo tanto problema assim não, tá? Tanto é, pessoal, que eles colocam esse fundo imobiliário provavelmente como aquelas operações estruturadas, né? Que não é de fato um CRI, né? Não é um CRI. Aqui a alocação que o fundo tem de CRI, de fato, que são CRIs mais líquidos, né? As compromissadas que o fundo tem, deixa eu ver se ele coloca o custo da compromissada aqui. Realizou venda, aquilo que eu falei para vocês, o quanto que o fundo reduziu de compromissadas, mas não tem o custo. Tem a despesa, mas não tem o custo da compromissada, o quanto que quais são as taxas, né? Então não tem como a gente saber. Seria interessante colocarem aqui. A watchlist, mesma coisa, continuamos com a questão do CR Cota, nada, ó, vamos ver se... Na verdade eu nem cheguei a ver isso aqui ainda, ó, cota inadimpliu o pagamento de 15 de abril, em razão disso ainda no mês de abril a cota foi notificada, o prazo
O prazo de cura se esgotou no início de junho, sendo certo que desde então todas as medidas judiciais adequadas para a recuperação de crédito estão sendo tomadas. Em paralelo, o processo de execução de garantias, que tem ocorrido de forma estratégica por decisão do time de gestão, a cota tem evoluído no processo de venda do ativo lastro do CRI, que aí eu já até cheguei a comentar com vocês que o próprio lastro ele é suficiente para pagar a dívida. Por isso que eu também não vejo tanto problema aqui. Embora eles não possam ainda quantificar isso, mas eu até mostrei, assistam o vídeo passado, que eu mostro, faço as contas aqui, mostrei para vocês que de fato o que ele tem de. Eu peguei, abri a securitização, mostrei o quanto que é o saldo devedor desse CRI e o quanto que valeria a garantia, então a garantia cobre o CRIs, então não vejo problema em relação a isso, tá? É claro, é um desgaste, né? É um desgaste. E aqui, pessoal, é um ponto importante, né? Você que investe em fundo de CRI tem que ter ciência que em algum momento o seu fundo, fala ele, né? Vai ter problema com alguma coisa. Dificilmente, e a gente fala de fundos high grade, inclusive, com problemas em algum, por isso que a diversificação é muito importante, e por isso que é importante você sempre monitorar e precificar isso na hora que você estiver investindo num fundo que tem uma exposição muito grande, como o próprio VGHF, o VGIR, que tem uma exposição de mais de 10% em um único devedor. Isso precisa entrar na sua conta de precificação, você tem que colocar o risco, quantificar esse risco na hora de investir num ativo desse. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.